Olá, boa noite. Tudo bem, doutora Dina? Tudo bem, Olá, Tânia? Oi, tudo tudo ótimo, bem? Tudo bem, Dina? Tudo bem? tudo. Como é que vocês estão? Bem, graças Nossa, a Deus. eu Ansiosa bem. por esse bate-papo da gente hoje aqui, viu? É um prazer estar com você, Dina. Um prazer muito grande. Tenho Obrigada um pelo carinho muito convite. especial por você. Pela Obrigada. Joyce também, né, Joyce? Verdade, é verdade. Enquanto o pessoal tá se chegando, né? Quero Tá. dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É um projeto, né? Falando um pouquinho antes da gente passar a palavra para vocês, falando um pouquinho do projeto em si, falando um pouquinho do canal do Uhum. Alma, né? Então, o projeto, o canal surgiu aí de algo que Deus colocou no coração da Tânia, né? A Tânia é a nossa pastora ali no MAP, no Movimento Adoração em Prática. Então, o Alma, ele foi, né, um projeto que surgiu ali no coração dela através de uma experiência que ela teve com depressão, né? E a doutora Dina foi, né, uma médica que cuidou dela durante todo esse processo. Ela tem um carinho especial pela doutora Dina. E, Uhum. e aí a gente começou então a desenvolver, né, esse projeto para ajudar pessoas que, né, sofrem com esse tipo de doença e todos os outros transtornos, né, que desencadeiam muitas vezes a partir da depressão ou até mesmo através de outros, né, problemas, enfim, que nós vamos conhecer um pouco mais aí com uma especialista no assunto. E o projeto, então, surgiu lá na igreja, né, a gente fazendo reuniões ali no ano de 2016, e depois, né, em razão de toda essa pandemia, de toda essa questão online, isso acabou vindo, né, para esse lado, vamos dizer assim, um pouco mais virtual. Então, nós temos aqui o canal do Alma, onde toda semana, todo domingo à tarde, ali, finalzinho do dia, nós compartilhamos vídeos que tratam a respeito do assunto, né? Vídeos que ajudam, trazem informações. Até na semana passada, nós colocamos um vídeo onde a doutora Dina explica algumas questões de transtornos mentais, dá algum esclarecimento para esse tipo de tema. E também vídeos que tratam um pouquinho da parte espiritual, né? Vamos dizer assim, bálsamo, muitas vezes que essa pessoa que está vivendo, que está passando por esse tipo de problema, precisa. Então, o Alma surgiu, né? Vamos dizer assim, dessa forma. A Tânia ali é que encabeça tudo, né? Eu sou, vamos dizer assim, auxiliadora dela nesse projeto todo. Então, hoje estamos aqui para discutir um pouquinho, falar um pouco, né? A doutora Dina é expert no assunto, especialista, né, nessa área. Ela, né, falando um pouquinho do currículo da doutora Dina Paula Dalegrave, correto? É assim que fala, Isso, Dalegrave? isso. Então, é graduada em medicina pela UFPR, né? E possui uma especialização na área da psiquiatria. Então, nada melhor, né, do que uma pessoa expert no assunto, que entende, né, na parte, vamos dizer assim, técnica, para nos comentar um pouquinho a respeito do tema. E a Tânia hoje, né, vai estar nos auxiliando ali no sentido de alguém que já viveu, que já passou, né, que já sofreu na pele todas essas doenças, todos esses, né, esses problemas aí, e sabe, né, Deus lhe deu graça, Deus lhe deu sabedoria, né, para lidar com isso, e, né, graças a Deus, hoje ela é curada, mas não são todos, né, que têm esse privilégio, né, muitas vezes a depressão, ela, vamos dizer assim, não tem essa cura por completo, vamos dizer assim, né, a pessoa tem que tomar o remédio e isso é normal, é como se fosse, eu já ouvi palestras da doutora Dina, né, falando assim, você tem depressão assim como você tem uma diabetes, né, você tem que tomar remédio para diabetes, você tem que tomar o remédio para depressão também, né, então é nesse sentido que hoje a gente quer falar um pouquinho com vocês, né? Temos ali alguns participantes. Podem, por gentileza, vocês que estão nos assistindo, deixarem aí seus comentários, suas perguntas, né? Sejam muito bem-vindos mesmo no dia de hoje. É uma alegria ter vocês aqui conosco. E conforme a gente for, né, desmistificando aí o assunto, vocês vão fazendo aí os comentários de vocês. E só antes da gente entrar no tema mesmo da live, eu queria só pontuar uma questão com vocês.
A Tânia recentemente fez um post, até um bate-papo, onde um dos vídeos do canal do Alma, onde nós explicamos um pouquinho o processo de depressão dela, e ali ela compartilhou o livro que ela escreveu, né? Milagres de uma Vida, né, Tânia? É isso? Depressão tem cura? Depressão tem cura. Isso, exatamente. Então, dentro desse bate-papo aí que a gente colocou para vocês, então tem o link do livro, é só clicar no link e baixar o livro. Então, se você está com uma pessoa passando por um processo depressivo e de repente você não sabe como ajudar, compartilha lá o livro com ela, é um livro inspirado de Deus ali, é grátis, exatamente. Então, o link do livro está ali, é só clicar e compartilhar com as pessoas e vai ser uma benção. Bom, então, já entrando no nosso bate-papo de hoje, né, o tema a gente colocou ali, a relação da pandemia com os transtornos mentais. Gente, né, a galera tá meio bloqueada em casa, vamos combinar, né? Aquilo que já não era muito certo, né? Então já piorou, porque né, todo mundo se ficou junto dentro de casa, agora não, né? Vamos combinar que agora o povo tá saidinho mais um pouco, porque vamos dizer assim, aquela questão do fica em casa tá ficando meio mais ou menos. Mas ali março, abril, liberou um pouco. Março, abril, o negócio foi o estopim, né? Então a pessoa já tinha um determinado problema, de repente, e aí ficou pior ainda. E dentro desse aspecto, aí eu já até passo a palavra agora para a doutora Dina, né, para ela cumprimentar as pessoas, e também já faço a primeira pergunta, né? O que essa pandemia está causando aí nesses transtornos mentais, doutora? Comente. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao convite da Tânia. Conheci a Joyce há pouco tempo, né, e sou grata por esse tempo em que eu posso dividir um pouquinho daquilo que eu faço no meu dia a dia com todos vocês. Então, assim, essa pandemia, eu estava lendo um pouquinho, assim, a psiquiatria, na verdade, ela foi começar a entender aspectos emocionais e psíquicos pós uma pandemia, não faz muito tempo. A primeira pandemia que a gente está tendo com a psiquiatria já no nível mais avançado é agora. Se nós formos pensar na pandemia, na peste espanhola, né, foi em 1918, a psiquiatria ainda não estava firmada, né? Então, agora sim a gente vai começar a entender os aspectos psicológicos, psiquiátricos do pós-pandemia, né? Então, a pandemia está aí com quais são, o que está acontecendo, né, nesse período? Primeira coisa, um isolamento social, que eu diria que é um distanciamento social, porque a gente não está isolado completamente, né? Um distanciamento social, tá? Não temos vacina, não temos medicamentos, então é uma medida super importante, né? O que vem junto com isso? A pandemia é sobre um vírus que nós não conhecemos, né? Então, é um inimigo invisível, mas que está aí. Então, nós temos vários medos, né? Medo de ser infectado, medo do ente querido ser infectado, medo de morrer, né? Aí, junto com isso, vem perdas econômicas, né? A gente está ouvindo, né? Pessoas perdendo seus empregos, aflitas por falta de subsistência mesmo, né? Existe uma mudança radical de vida. Aquilo que a gente fazia no dia a dia, não estamos mais fazendo, né? Junto com tudo isso, o que acontece? Vem transtornos de saúde mental. Aqueles que já os tinham podem se intensificar. Por outro lado, aqueles que não os tinham podem vir a ter, dependendo da maneira como eles encaram esse isolamento social, esse distanciamento social, né? E toda essa insegurança, essas incertezas que nos
acompanham, né? O que pode ocorrer? Quais são os sintomas que podem ocorrer? Então, vamos entender assim, os nossos antepassados, bem remotos, eles tinham um mecanismo de fuga e de luta quando vinha alguma coisa inesperada, né? Então, o cérebro, ele libera libera uma substância, um hormônio, que é o cortisol, que é ele que vai gerar o estresse. O estresse, por outro lado, é algo que é importante, é necessário, mas não necessariamente um estresse contínuo, como é esse que a gente está vivenciando nessa pandemia, né? Então, esse estresse faz com que o coração bata mais rápido, né? Para quê? Para mais sangue é jogado no organismo, os músculos são irrigados para a fuga, né? O cérebro é oxigenado, mais sangue vai para o cérebro, para você ter uma maneira rápida de fugir. Só que isso lá nos nossos antepassados bem remotos, né? Esse mecanismo. Só que hoje o estresse é que nos faz desenvolver alterações neurofísicas, neurofisiológicas, neuroquímicas, alterações inflamatórias, alterações hormonais. E isso tudo, durante muito tempo, faz com que haja um desarranjo cerebral. Então, o estresse pode levar a um desarranjo, a condições de transtorno mental, sim. Não algo rápido, alguma coisa pontual, não é isso. É a continuidade desse estresse, dessas reações assim de incerteza, insegurança, o que vai acontecer, será que vou perder o emprego, vocês entendem? Então, é alguma coisa muito, muito intensa, né? Então, um dos sintomas que mais está presente na pandemia é o estresse, sem dúvida alguma, né? Como eu disse, é um inimigo invisível, né? Não tem rosto, mas é permanente. Enquanto não houver vacina, enquanto não houver medicamento, nós estamos expostos a ele. Aí outra coisa que gera também muita insegurança é o ministro da Saúde falou uma coisa, um presidente falou outra coisa. Vocês imaginam como a população fica, né? Eu estou em quarentena, que não é mais quarentena, desde março. Eu estou atendendo por videoconsulta, videochamada. Então, assim, é algo que mexe com toda a nossa capacidade de enfrentar, às vezes, situações que são inóspitas, né, que são imprevisíveis, né? Então, eu diria que você acha que a pessoa que já tem uma propensão a ter alguma síndrome, pânico ou TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou a própria depressão em si, com esse alto nível de estresse, ela pode desencadear muito rápido algumas dessas síndromes? Sim, até transtorno de estresse pós-traumático, sim. E como que a pessoa que está lá em casa pode perceber isso nela mesma ou na própria, alguém da família, ou do filho, da mãe, do pai, do marido? Você pode deixar alguma coisa assim para que ela se apegue, para que ela possa ver, bom, tá diferente, isso não é normal. Tem alguma coisa assim de início para para que a gente possa identificar, né? Estou muito estressada. Não é normal, está acima a mudança de comportamento, né? Então, uma regra de ouro, que eu chamaria uma regra de ouro, é autoconhecer-se, né? Então, esse autoconhecimento é super importante. E às vezes eu vejo em consultório que eu digo assim, olha, seria muito interessante, além da medicação, você fazer uma terapia. A pessoa, na maior parte das vezes, ela rejeita ou
por medo, porque vai mexer mesmo em coisas que precisam ser mexidas, como eu brinco, não adianta jogar a sujeirinha para debaixo do tapete, e ela está ali, né, debaixo do tapete, e a pessoa anda, tá mais ou menos, tá bom, não tá tão bom, mas a gente anda, quer dizer, a sujeirinha tá lá. Então, eu digo, quem faz terapia é alguém que é corajosa, ou corajoso, tá? Então, quando a gente solicita que faça um acompanhamento psicoterápico, a pessoa foge, porque se autoconhecer, às vezes dói, né? Olhar para si e ver aquilo que está em você que não é tão agradável é doído e precisa ser mexido, né? Sim. Então, essa é a regra de ouro. Aí, depois, voltando para a tua pergunta, Tânia, a pessoa muda, ela muda. Eu queria, assim, enfatizar que depressão não é uma tristeza. Hoje eu estou triste. Que bom. Assim Todo como mundo fica triste, né? Isso, assim como a alegria, hoje eu estou alegre, que bom. As emoções são para ser vividas, né? Eu sempre digo, se a pessoa está triste por algum motivo, perdeu um ente querido e chora e pede desculpa, eu digo, olha, eu ficaria preocupada se alguém da sua família tivesse morrido, como às vezes é o caso, e você estivesse rindo e cantando, né? Provavelmente eu te tornaria. Então, assim, a tristeza é algo natural. A alegria, então, esse humor modulado é normal. O que não é normal é a persistência disso, tá? Tá, e quanto tempo a gente pode sentir tristeza, assim, A depressão, recorrente, a né? depressão, ela tem que ter pelo menos 2 semanas de alguns itens. Em psiquiatria não existem exames de imagem, por exemplo, mas existem critérios, isso estudado, né? Os médicos, cientistas, os pesquisadores, neurocientistas foram fazendo relações entre esse e aqueles pacientes e elaboraram o DSM-4, hoje já é o DSM-5, né? Que é onde estão todos os critérios das doenças psíquicas, né? Então, por exemplo, para a depressão tem que ter humor diminuído ou falta de prazer em fazer aquilo que antes tinha prazer, sabe? Por exemplo, eu adoro pintar. Quando eu estou estressada, eu vou pintar. Não, vai pintar, ó. Estamos enclausurados aqui, vai pintar. Sem vontade. Adoro sair. Não agora na pandemia, né? Mas vamos supor. Vamos sair. Não estou com vontade. Qualquer coisa, sabe? Fazer um exercício físico lhe dá prazer e de repente perde a vontade. Vai para o jardim, mexe nas flores, arruma aqui. Não tem mais vontade. Então, falta de prazer. Então, aí vai ter que ter 5 sintomas desses que eu agora vou selecionar. Olha só. Pode ter irritabilidade, pode ter um atraso psicomotor, fica, né, mais lento, né? Fadiga, cansaço, ou dorme muito ou dorme pouco, diminuiu o sono quando dormia bem, ou está dormindo o dia todo, tipo de fuga, ou come muito ou come pouco, tá? Então, basicamente, dificuldade de se concentrar. Veja, tem que ter 2 semanas desses sintomas ininterruptos, tá? Então, não é aquela tristeza, hoje eu estou triste, mas amanhã eu estou ótima. Não é isso. Então, isso tudo ainda tem que trazer prejuízo. A pessoa fica mal, traz prejuízo profissional, social, ela se isola, ela quer ficar sozinha. Vocês entendem? Então, a depressão não é uma tristeza.
ela tem que ter critérios para ser diagnosticada como depressão. Pensamentos de ruína, combo, né? ou seja, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Pensamentos de morte, tá? Verdade. A pessoa diz, para que viver? Verdade, Dina. Tudo isso que você está falando aí, eu vivi. Isso. Aproveitando o gancho, eu vou colocar uma pergunta aqui, que é da Bruna. Doutora Dina, Sim. dá umas dicas para aqueles momentos de ansiedade com as notícias e o medo da doença. Então, o autoconhecimento, eu entendo que, né, já foi aí se Uma conheça. dica. Isso, se conheça. Teria mais alguma outra? Sim, veja. A ansiedade é uma preocupação exagerada com o futuro, com a família. Então, agora, no caso, a preocupação é com a morte, com pegar a doença, com ficar desempregado, né? É uma preocupação. Sim. Agora, uma coisa que eu acho interessante, pare de ficar vendo notícia ruim o tempo todo. Pegue apenas aqueles canais que você sabe que são confiáveis, tá? E evita, gente, eu recebo mensagens de tudo que é jeito. Cloroquina que faz bem, cloroquina que não faz bem, é isso, é aquilo, é aquilo. Eu não leio mais nada, eu não leio mais nada. Inclusive, uma revista super conceituada, a Lancet, né, divulgou um artigo e agora está se dizendo, veja, uma revista super conceituada. Uhum. Sim. Então, assim, pega uns canais que são, que você entende que são confiáveis. Aí você assiste. Mas não fica o tempo inteiro mudando de canal, escuta noticiário em um, escuta em outro, pega a notícia do WhatsApp e acredita em tudo e repassa para todo. Isso é terrível. Outra coisa, mantenha uma rotina, é super importante. Não fica de pijama o dia inteiro. Você até poderia, mas não deve ficar. Mantenha a rotina de levantar. Levantava às 6, continua levantando às 6. Mas eu ia para a academia. Faça em casa, está cheio de aulas online. Cheio. Faça um yoga, tem online. Faça uma meditação, tem online. Gente, eu vejo assim que a tecnologia, ela veio de uma maneira assim, para nos Abrir ajudar portas, né? muito, muito. Uhum. Aquilo que a gente diz que a tecnologia tem muita coisa que nos atrapalha, mas se a gente começar a filtrar o que ela tem de bom, é fantástico. Então, essa é outra dica. Para de ficar escutando só coisa ruim. Foca, porque você sabia que o cérebro, ele sofre independente se você imagina ou se é realidade. Sabia disso? Uhum. Então, Isso é o que você pensa. sabe aquela pessoa, não aconteceu nada ainda, mas isso é ansiedade, ela já está lá na frente, já está vendo a mãe morta, o pai morto, os irmãos mortos, já está vendo aquela catástrofe. Ela já enterrou todo mundo e ficou ela. E o cérebro entende como sofrimento mesmo, é imaginário, mas traz sofrimento. Então, começa diga. Só fazendo um gancho com essa questão, no domingo passou uma reportagem estava assistindo o Fantástico ali, uma parte dele, e estava passando sobre os astronautas, né, que eles, foi a primeira missão, né, da NASA com a parceria com uma empresa privada, vamos dizer assim, né, então, nessa questão aí dos astronautas, e tinha uma psicóloga falando a respeito do assunto, porque é um índice muito grande deles entrarem em depressão, porque eles ficam sozinhos ali, né, eles e eles. Então, eu achei bem interessante, é bem isso que a doutora está falando aí, no sentido de, o conselho da psicóloga, né, que elas ensinam os astronautas, faça uma rotina. Então, os astronautas, eles acordam em tal horário, eles fazem exercício, eles vão fazer lá as manutenções na nave, vão fazer o checklist que eles têm que fazer, e aí depois eles têm um tempo para diversão, então, ou seja, eles têm uma rotina. Aí, o seu segundo conselho que ela colocou para eles também é foque naquilo que você, no hoje, naquilo que você tem que fazer agora.
Não pense no amanhã, porque o astronauta, muitas vezes, ele passa 6 meses, mais até tempo, né? Dentro daquele processo ali. Então, se ele pensar muito no futuro, ele fica meio louco ali dentro. Então, foque no hoje. Então, eu achei bem interessante para esses tempos que nós estamos vivendo. Então, eu entendo também, da mesma forma que criar uma rotina, tirar o pijama, né? Para aqueles que estão trabalhando, não ficar pensando muito no amanhã, viva o hoje. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. E ir em frente, né? Porque senão a gente fica só pensando no problema, e como a doutora mesmo falou, o cérebro vai entender aquilo como um problema e aquilo vai causar um transtorno, né, desencadear alguma doença que naquele momento é o que você menos quer, né, ficar doente. O próprio pânico, o coronavírus. Exatamente. Sim. Você já pensou um astronauta desse com pânico lá em cima? Bem isso. O astronauta com pânico, a Tânia comentou. Não tem para onde ir. Jesus, né, Tina? Aproveitando esse gancho, né, das doenças e das dicas, quais os sintomas, doutora, que podem ocorrer na pandemia em relação a esses transtornos, né? Então, na verdade, os sintomas a doutora já acabou comentando, mas aí nós temos os transtornos mentais possíveis, né? Porque a depressão, a doutora acabou de falar, os possíveis sintomas, mas temos outros transtornos mentais possíveis. Quais seriam esses? Então, temos o ataque de pânico, tá? Que é muito, muito frequente. O que acontece no ataque de pânico? A maior parte das pessoas quer saber quanto tempo demora um ataque de pânico, né? Em média, o pico do ataque de pânico é 10 minutos. O que acontece no ataque de pânico? Você tem taquicardia, você tem medo de morrer, medo de perder o controle, dor no peito, você chega a ter dor no peito, vômito, ânsia de vômito, tontura, sensação de desmaio, parestesias, ou seja, amortecimento nas mãos, nos pés, falta de ar, olha só, falta de ar, imagina, coronavírus, falta de ar, ataque de pânico, falta de ar, estou com coronavírus. Aí lascou tudo. Aumenta o pânico. Mel, comer sopa no mel, mel na sopa, né? Isso, porque mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, é bom saber. Outra coisa que eu acho importante, para a gente não ficar, né, é a informação. Informação eu acho fundamental também. Vai se informar, não fica o diz que, porque o meu vizinho, porque a minha amiga, se informe o que é um ataque de pânico, é isso aí. Às vezes dá a sensação que a pessoa está tendo um infarto, ou agora está com o coronavírus, porque dá aquela falta de ar, aquela asfixia, assim, meu Deus do céu, tô com... Não, a sudorese também, né, Dina? Porque eu sentia muita sudorese também. Teve um dia que o Marcos me levou correndo para o hospital, porque ele achou que eu estava tendo infarto. Não sei se você lembra disso. Isso. Porque eu tinha falta de ar, dor no peito, uma dor muito forte no peito, coração disparado, e comecei a suar. Eu suava, mas suava de molhar o cabelo, de molhar a roupa. Cheguei lá e eu estava tendo uma crise. Ataque de pânico. Então, a pessoa fica desesperada, que daí, quando tem vários ataques de pânico, aí a gente diagnostica como transtorno do pânico, tá? E aí, o que acontece? A pessoa fica com medo de ter o medo, com medo de ter o ataque de pânico. Sabe? Deve ser horrível, realmente, porque a pessoa fica, meu Deus, quando será que vai dar? Às vezes, o ataque de pânico tem um gatilho, às vezes não. Às vezes, o ataque de pânico, por exemplo, a gente chama de um transtorno de pânico com agorafobia. O que é isso? Ela sabe que se ela sair e for para um lugar de muita gente, ela tem um ataque de pânico. Então, a pessoa pergunta, mas quanto tempo dura isso? Olha, não vai muito mais do que 10, 15, 20 minutos no máximo. O pico é com 10 minutos. Para quem passa, Dina, parece uma eternidade. Então, aprender a respirar, fazer exercício respiratório, sabe?
Puxa bem a respiração. Só de falar em falta de ar, já vai dando uma falta de ar aqui, né? Não é? Nosso pastor está com algumas perguntas ali, pergunta? O pastor Adeildo, ele está colocando, né? Até eu que curto ficar em casa, já estou meio entediado. E aí, em relação ao exercício físico, né? Opa, veio errado aqui. O exercício físico só rolou na primeira semana, né? Que é a rotina, né? Então vamos lá, acordando cedo, todo mundo, né? E aí vai passando e você vai reduzindo, né? Então, é muito complicado quando a gente tem, né, essa questão da saúde em si, né, do cuidado. Então, mas acho que se fosse para resumir a conversa aqui, num ponto, uma palavra, vamos dizer assim, né, é muito ousadia da minha parte isso, mas eu acredito que eu acho que foi a palavra mais importante que eu ouvi na conversa, que é o autoconhecimento. É como é importante você se conhecer. E você falou muito de empurrar, né, a sujeira ali para debaixo do tapete. Eu acho que o se autoconhecer é no sentido também de, opa, o que está me fazendo ficar estressada? O que está me fazendo ficar ansiosa? O que, né? Porque se eu não estou com nenhuma, né? Se eu não sofro de nenhuma desses problemas, então, peraí, tem alguma coisa aqui que está dando gatilho para essa situação. Então, o que eu posso fazer para sanar isso, né? O que eu posso fazer para estancar esse problema? Então, esse autoconhecimento, que é nada mais, nada menos do que quando você não consegue esse processo sozinha, procurar uma ajuda especializada, uma terapia, e assim sucessivamente, é muito importante, né? E você falou do ataque de pânico, da ansiedade, da depressão, mas aí nós temos também a questão do isolamento psicológico e a psicofobia, né? O que é isso? Existe? Comente. Então, isso é uma luta, tá? Psicofobia é uma luta até da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma luta de nós psiquiatras, para que a doença psiquiátrica, o transtorno psiquiátrico, não seja visto como um bicho de 7 cabeças. Aí, olha, eu vou no psiquiatra. Você está louca? Gente, eu vou depois contar uma experiência que eu tive em consultório, mas assim, as pessoas acham que é frescura. Depressão é frescura? Eu digo assim, olha, frescura para mim seria estar, não hoje, né, mas seria estar numa ilha das Maldivas. Para mim isso seria uma frescura maravilhosa. Agora, você ficar numa cama, querendo morrer, se achando uma inútil, isso é frescura? Então, deixa eu contar essa experiência. Foi muito interessante. Eu atendi uma paciente com depressão. E a paciente, ela foi medicada, eu fiz o diagnóstico, mediquei, e ela demorou para chegar no meu consultório. Levou uns 3, 4 meses, eu olhei e falei, nossa, mas você demorou, né? Ela, pois é, doutora, quase me matei. Ué, por quê? Porque a minha mãe disse que filha dela não tomava esse tipo de remédio. E a mulher tinha uns 40 anos, não era uma menina. Não tomava esse tipo de remédio, eu parei de tomar e quase me suicidei. Então, gente, eu gosto muito de conversar com os familiares. Eu conversei muito com o Marcos, né, Tânia, com o seu esposo. Muito. Porque Foi uma ajuda maravilhosa. É muito difícil para a família também entender isso, sabe? Ver que a pessoa está ali, você chama, ela não quer ir, você fala para vir almoçar, ela não quer, ela não quer nada. Então, essas pessoas, elas precisam ser carregadas. Carregada. Eu fui literalmente carregada. E eu digo que o meu paciente sofre 2 vezes, pela doença e pelo preconceito. Então, a psicofobia é o preconceito em relação às doenças mentais, de saúde mental. Sabe, Dina, a primeira coisa que acontece quando você
começa a se autoconhecer e ver que você realmente está com depressão ou pânico, porque eu acredito que o meu foi depressão e já veio a síndrome do pânico também, porque eu tinha todos esses sintomas, né? Até de o Marco me levar em shopping e eu querer ir embora, e ir na igreja e voltar para casa de medo. Eu tinha medo, passava mal, né, na igreja, tudo. E o medo maior é porque eu não conseguia ficar nem na igreja, e aí eu ouvia comentários que Isso, já não era mais depressão, aquilo lá já era demônio, porque uma pessoa isso. que não gostava de ir na igreja, uma pessoa que cantava muito já não queria cantar mais, uma pessoa que gostava de ler a Bíblia já não lia mais, já precisava de ajuda para ler a Bíblia, então foi muito difícil. E essa posição, esse medo do que as pessoas vão achar de você, acaba te afastando do psiquiatra, te afasta do Isso. psicólogo, e até das pessoas, porque você tem medo do É, como elas vão pensar de você. Porque isso. você já está se achando, já está de baixa estima, Um já está lixo. se achando um lixo humano, assim. Os sentimentos piores do mundo. Sempre falei para vocês no consultório, e eu cheguei a um ponto que eu falava, eu vejo tudo cinza. A minha vida Sim, não tem mais cor, eu não vejo nada colorido. Então, foi, né, quando eu cheguei no ápice de tentar o suicídio, né? sim. E então, eu queria que você falasse sobre isso também, porque qual é essa linha aí entre depressão e possessão? Existe, não existe? Eu acho que você tem uma experiência também para falar sobre isso, né? Pois é. Então, assim, Só olha, antes de responder a pergunta dela, doutora, deixa só, porque tá vindo bastante pergunta aqui, é, aí que tem relacionado ao assunto anterior, tá? Só antes aqui da Eu gente acho que você vai continuar. ter que me desligar meu microfone para ficar quieta, porque é um Eu vou assunto que eu desligar gosto. você. Vamos lá. Desliga aí um Ó, o pouco. Valmir, vamos lá, Tânia. O Valmir Campos há está muito colocando lá, né, que é pastor também lá na nossa igreja. Há estatísticas tipo sexo, idade ou outros que expõem mais um grupo de pessoas a essas síndromes? sim, sim. Em relação à depressão, é mais comum em mulheres do que em homens, mas não deixa de ser também bem usual o homem ter, né? O transtorno de pânico também. De uma maneira geral, esses três, o transtorno de pânico, a transtorno de ansiedade e a depressão, são mais prevalentes no sexo feminino, tá? Idade também. Hoje a gente está vendo crianças com depressão, sabia? Coisa que a Nossa. gente não via antes. Hoje tem crianças com depressão, com ansiedade. Então está mudando, sabe? Precisamos fazer uma live sobre isso. É bem triste, sabe? Inclusive a ansiedade também, porque elas estão rindo porque é tanta live que. Ai, doutora. Então tem diferença, sim, tá? Então vamos lá. Próxima pergunta da Graciele é, doutora, crise de pânico ou ansiedade pode fazer crises de hipotensão? Não, não. Lembra que eu falei que um dos. Gente, ó, deixa eu explicar uma coisa. Pressão e temperatura não são sintomas, são sinais. O que isso quer dizer? Sinais são medidos com aparelho. Então eu não chego e digo, ai, acho que eu estou com febre. Não, põe o termômetro e meça. Acho que eu tô com pressão baixa, estou quase desmaiando. Meça, porque às vezes não é isso. Então, eu acho que houve essa pergunta acontece porque quando você tem, às vezes, um ataque de pânico ou você está ansiosa, lembra que eu falei que dá aquela sensação de desmaio, de tontura, a pessoa associa com a hipotensão, mas não que estejam relacionados, tá? Você pode ter uma hipotensão, mas não por causa dos transtornos. Tá. Então, ó, não esqueça, pressão e temperatura não são sintomas, não é o que eu sinto, é o que o aparelho mede, Tá, tá? São entendemos. sinais.
Já estamos indo, então, para os minutos finais aí da nossa live, e antes de passar a palavra de novo para a Tânia, para concluir a pergunta que ela fez, então, eu lhe deixo a palavra, né, agradeço a sua participação, já digo para as pessoas que estão nos assistindo que no dia 19/6 a gente vai fazer uma parte 2 dessa live, porque quando a gente sentou para conversar sobre os possíveis assuntos que a gente poderia tratar, então, né, surgiram vários temas ali e aspectos importantes, né, a serem falados, a serem comentados. Então, no dia 19/6, a gente vai ter a parte 2 dessa live. E aí, nessa parte 2, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão dos idosos, né, porque muitos estão em isolamento, sobre a questão dos familiares e assim sucessivamente. Então, não perde, você que está aí nos assistindo, que conhece alguém que tem depressão, nos ajude a compartilhar essas informações. Então, eu passo a palavra para a doutora para concluir ali a pergunta que a Tânia tinha feito em relação a essa questão, né, possessão versus, né, frescura versus você realmente tem uma doença. E aí, na sequência, então, eu peço a Tânia para que faça o encerramento ali com a gente, né, dando as considerações finais e fazendo uma oração. Tá bom, meninas? Tá com a ótimo. doutora. Então, assim, quem é cristão sabe que tem, sim, possessão demoníaca, né? Agora, a gente não pode misturar as coisas, né? Aquilo que é físico, aquilo que é psíquico, e aquilo que é espiritual, tá? Então, eu diria que você tem que descartar, tanto que nos transtornos, todos os transtornos mentais, a gente descarta primeiro alguma conotação física, tá? Então, a depressão não pode ser devido a alguma medicação que a pessoa esteja tomando, por exemplo, ou alguma alteração física. Então, a gente descarta a parte física para se concentrar naquilo que é psíquico. E em relação à parte espiritual, também deve ser feita essa separação. Porque, voltando um pouquinho só para a psicofobia, que eu sofro com os meus pacientes, porque a família, o familiar, que diz que é frescura, é preguiça. A pessoa não tem Deus, ela está endemoniada ou ela está em pecado. Gente, sabe, é acabar de afundar a pessoa está no fundo de poço e você ainda joga mais uma pasada lá para ela se afundar mais. Então, tenham empatia com o seu familiar, leve para consulta, tem que levar, tá? Pessoa que está com pensamento suicida, acho que a gente pode falar também sobre suicídio na próxima vez, tá? Que é super importante, tá bom? E então cuide, porque tudo isso pode ser evitado, tudo isso tem tratamento, você não precisa sofrer com depressão porque você não quer tomar remédio. A maior parte das pessoas confunde que todo remédio psiquiátrico vicia. Eu digo para vocês, remédio para pressão alta vicia? Mas você tem que tomar o remédio para pressão alta a vida toda. Por que ninguém fala que vicia? Tá? Então, reflitam sobre isso e vamos cuidar uns dos outros, porque se tem alguma coisa que essa pandemia vai nos ensinar, se a gente estiver aberto, né, os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto, é que a gente precisa ter empatia com o outro, porque nós estamos ficando em casa não só por nós, pelo outro também. Então, muito obrigada, uma feliz noite para todos vocês, que Deus abençoe cada um, tá? Amém. Muito obrigada. Tânia, com você, então, para as considerações finais, uma palavra pastoral e uma oração. Deu um negocinho aqui, um crepe aqui, mas eu já arrumei. Eu quero agradecer, Dina, muito você de ter estado com a gente aqui. Eu sei que não vai ser só essa vez, nem dia 19, nós temos muito o que falar, né? E as pessoas precisam ter conhecimento dessa doença da alma, né? Essas pessoas precisam ter conhecimento, e o que veio ao meu coração aí, eu tenho falado muito com a Joyce, é que eu passei por isso, eu sei o que é, eu sei a dor que as pessoas sentem, e eu acredito que Deus me preparou para esse momento agora, de levar conhecimento às pessoas, levar uma palavra de Deus e também levar conhecimento,
né? Conhecimento de todas as formas, para ajudar essas pessoas a saírem desse buraco negro, porque é um buraco negro, é um caos que a gente entra. E não é fácil sair, não é sozinho também a gente não consegue, né? Mas eu queria, encerrando, deixar uma palavra aqui que está em 1 Pedro 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho que a chave, o segredo, Dina, porque é um tripé, né? Sim, Tem que ter a parte espiritual, tem que ter a parte clínica e tem que ter a parte familiar também apoiando. Se a gente sim, conseguir fazer esse tripé, a gente consegue viver. Se Jesus quiser curar, ele cura. Se ele não quiser e você tiver que passar por essa vida com esse problema, vai passar de uma maneira mais leve. Concorda? isso. Então, Concordo. eu queria fazer uma oração para terminar aqui, sabe? Pedindo a Deus por essas pessoas que estão nos assistindo, né? Que estão aqui com a gente hoje. Podemos orar, Joyce? Pode, claro, fica à vontade. Senhor Jesus, Papai querido, eu peço licença para adentrar diante da tua santa e poderosa presença, para te adorar nesta noite, pelo que o Senhor fez aqui hoje. Eu sei, meu Deus, pela fé, que nós alcançamos algumas vidas, algumas pessoas que precisavam de conhecimento, que precisavam se entender o que realmente está acontecendo com elas. Eu sei, Senhor, eu sei, Espírito Santo, que o Senhor foi tocando nos corações, porque nós temos orado a respeito disso. Esse canal, essas lives, não é simplesmente para estarmos aqui, mas é um propósito vindo dos céus, vindo de ti, Deus. Eu abençoo cada uma dessas pessoas que entraram nessa live, aquelas que queriam entrar e não conseguiram. Senhor, eu abençoo cada uma com toda a bênção que vem de ti, Senhor, com toda a paz, que elas possam ter uma noite de descanso reparador, e a tua paz, Pai, a paz que somente vem de ti, possa alcançá-las nesta noite. Senhor, eu as despeço no teu nome, que a paz que só vem de ti esteja sobre elas nesta noite. É o que eu te peço e já agradecendo, Senhor, e que possamos estar na próxima live aqui, Senhor, para continuar essa palavra tão maravilhosa. Eu peço pela Dina, pela Joyce, que essas pessoas maravilhosas que o Senhor tem colocado no meu caminho, Senhor, que juntos possamos fazer a diferença neste mundo. É o que eu te peço para a glória do teu nome. Amém. 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 Obrigada, doutora Agradecer a Dina. todo mundo. Obrigada, Agradeço. Tânia. Obrigada. Deus abençoe vocês. E então, Amém. até uma próxima live. Deus abençoe. Dia 19/6, pessoal, não esqueçam. Só para finalizar aqui, alguns comentários, né? Todo mundo amando aqui. Interessante abordar inúmeras compulsões. Excelente live do Del. As pessoas falando, né? Agradecendo. Deus abençoe, então. Nós vamos depois pegar todas essas sugestões nos comentários das próximas lives e vamos estar escrevendo aí. Dia 19/6, então anotem na agenda de vocês, nos encontramos. E o que não conseguimos responder hoje, respondemos na próxima live, né? Tá bom? Tá Isso. bom, então. Deus Beijo abençoe. a todos. Beijo. Até mais. É. Tchau. Tchau.